E aí, meu povo do meu Brasilzão de meu Deus, estamos aqui em mais um episódio. Eu vou falar nesse sobre bloqueios. E eu já vou direto ao ponto. Vou começar contando uma parábola muito interessante que eu vi uma vez e que vai fazer você refletir em muita coisa. Um certo rei comprou 2 falcões. E ele contratou o melhor treinador da cidade para treinar os 2 falcões dele. Esse treinador ficou 1 mês com os falcões e quando foi devolver ao rei, falou assim: olha, tá aqui os seus 2 falcões, um deles tá excelente, fazendo todos os comandos, então ele vai te atender super bem. Já o outro, ele não tá voando. E o rei falou: como assim? Ele falou: olha, desculpa, você não precisa nem me pagar. Se você não achar que deve, você não precisa nem me pagar, mas eu não consigo fazer esse falcão voar. E aí o rei, indignado, colocou um anúncio por toda a cidade falando que quem conseguisse fazer aquele falcão voar, ele ia dar uma super recompensa. E aí várias pessoas tentaram, com tentativas frustradas, infelizmente. Passando um tempo, um belo dia, aquele falcão que não voava estava voando. E aí o rei falou assim: ué, quem conseguiu fazer o falcão voar? E nisso, o rapaz que limpava lá em torno do castelo falou: fui eu. Ele: mas como você conseguiu? O treinador passou por aqui, um monte de gente passou por aqui e ninguém conseguiu fazer esse falcão voar. Como que você conseguiu? E ele falou: simples, eu cortei o galho que ele estava pousado. Daí a gente pode extrair tanta coisa. E aí a pergunta que eu quero te fazer é: quais são os galhos que estão te impedindo de voar? O que está enraizado na tua vida que te bloqueia de você sair de onde você tá e voar? Tem tantas coisas. Eu nem vou falar de novo aqui sobre terapia, hein? Independente, além da terapia, gente, é tão importante porque às vezes a gente tá com um olhar e com atitudes tão viciadas naquilo, como todos que passaram pelo falcão estiveram. Ué, gente, tentou de tudo ali, sei lá, atrativos de comida, tentaram de tudo e o falcão não voava. Às vezes a gente tenta uma coisa e a gente não está conseguindo ver qual que é a raiz, qual que é a origem do que está travando a gente de ir para frente, do que está te travando de impulsionar, o que está te travando de voar. Por isso a importância do autoconhecimento. E aí o autoconhecimento, de novo, né, lógico, além da terapia, existem inúmeras fontes de autoconhecimento que você pode buscar para se conhecer mais, porque quanto mais a gente se conhece, menos tempo a gente perde, às vezes relutando por uma coisa que você fica ali dando murro em ponta de faca. Isso, caramba, não consigo me desvencilhar dessa relação, dessa situação em específico. Aonde está a origem disso? Por quê? Qual que é o teu medo? Porque aí entra, às vezes, naquela questão da zona de conforto. Nem sempre a zona de conforto é confortável. Muito pelo contrário. Algumas zonas de conforto não são nada confortáveis. Só que você se acostumou tanto a estar ali que você não percebe que aquilo te trava, aquilo te bloqueia de ir pra frente, de dar um próximo passo. E muitas dessas coisas que nos travam é justamente aquele assunto que a gente tem uma dificuldade gigantesca de dar atenção, de olhar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil a gente olhar nossas sombras, para os nossos defeitos. Eu sei que às vezes é difícil a gente dar um passo, porque no fundo não é bem aquilo que a gente quer fazer, mas aí entra o fato de não somos mais uma criança mimada de que fazemos o que queremos, e sim fazemos o que temos que fazer. Crianças têm escolhas, adultos têm obrigações. A gente, infelizmente, não vai escolher tudo que a gente quer fazer e nem sempre tudo que a gente for fazer vai ser aquilo que mais vai fazer a gente feliz, que mais vai nos agradar. Às vezes a gente tem algum ponto que a gente sabe que não tá muito bom, mas a gente não consegue identificar, né, o que é. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Às vezes a gente fica correndo em volta que nem cachorro, correndo em volta do rabo, ou tá correndo, mas não tá indo pra lugar nenhum. Nesses momentos, eu sei que é difícil, tá? A gente passar por esses momentos que você tá ali patinando no gelo, não sai do lugar. Você parece que tem uma coisa te travando, te bloqueando. Eu sei que é muito difícil porque às vezes você sabe que precisa fazer alguma coisa, mas você não sabe nem por onde começa. Você não sabe nem o que você precisa fazer. Você sabe que você precisa apenas. Tem muita gente perto da gente que não contribui para essa melhora. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Porque tem muita gente que tá ali do teu lado
só olhando, nossa, mas você não se mexeu ainda? Nossa, mas você não fez isso ainda? Nossa, mas por que você procrastina tanto? Esse tipo de pessoa não te ajuda em absolutamente nada. Muito pelo contrário, só piora a situação. Então, nesse momento da sua vida que você quer alçar voos, você precisa estar próximo de pessoas que estejam já com o seu voo estabilizado. Não adianta você continuar se conectando com pessoas que continuam te puxando para baixo. Porque você já tá lá embaixo, né? Não precisa ninguém te colocar ali. Você já tá ali. E nesse momento você precisa estar perto de pessoas que vão contribuir para que você saia daquele lugar. E não para que você permaneça ou afunde ainda mais. Então, quando a gente está nessa situação, cara, quero voar, procure pessoas que já estejam voando. Procure se conectar com pessoas que estejam em um processo, que já tenham chego num ponto, né, no objetivo. Essas pessoas vão ser fundamentais como uma inspiração, como um incentivo, como um espelho de você olhar e falar, cara, eu posso replicar isso na minha vida. Eu sou capaz também, assim como essa pessoa foi. Se ela pode, eu também posso. Né? Esteja perto de pessoas que te inspirem e que estejam mais ou menos ali alinhadas com os seus objetivos. E ainda que aquela pessoa não te apoie diretamente, te fale, olha, estou aqui te apoiando, ainda que ela não faça isso, mas só o fato do exemplo daquela pessoa, do resultado daquelas pessoas serem tão eficientes, é como se fosse uma luz no fim do túnel, né? Eu bato muito na tecla do autoconhecimento, gente, porque é muito importante a gente ter essas pessoas, como eu falei, que vão nos inspirar, que vão nos motivar, direta ou indiretamente. Mas por que é muito importante que a gente se conheça? Muito do que a gente quer está no nosso consciente. Eu quero chegar em tal ponto, eu quero alcançar tal objetivo, eu quero sair da onde eu estou. Isso está no consciente. Só que tudo o que te trava de fazer o que você quer do seu consciente está no seu inconsciente. Está nos seus medos, nos seus traumas, nas suas feridas não cicatrizadas, está em muitas coisas que foram implantadas em você que nem foi por você. Às vezes foi na sua infância, com um familiar, foram com amigos que você tem ali no dia a dia, que de tanto falarem alguma coisa, e aí conscientemente você até pode falar, não, isso não, nada a ver, isso não me atinge, isso não me afeta. Mas inconscientemente, sim. O julgamento dos outros, às vezes a gente fala, não ligo pro julgamento dos outros. Mas vai alguém te julgar e você tem aquela sensação ali e fica meio mal, porque inconscientemente sim aquilo te afeta. E aí eu dei só um exemplo, tá? Isso daí acontece com zilhões de situações na nossa vida. Por isso que é muito importante a gente prezar por se conhecer e se abrir a desbloquear essas coisas que estão no nosso inconsciente. E quanto mais você se conhecer, com um pouco mais de facilidade você vai conseguir se analisar e saber da onde vem a origem daquele teu bloqueio, daquele teu trauma, daquela sua insegurança e do seu medo. E aí, como essas situações, né, que eu acabei de falar sobre, às vezes, um familiar, situações que a gente passou na infância, isso foi implementado sem a nossa autorização, infelizmente. Isso veio, nosso cérebro entendeu como... Porque, assim, existe uma tendência da nossa mente em nos proteger. Como que funciona essa proteção? Eu me sinto confortável em agir dentro daquilo que eu já conheço. Aí que tá, não é o que você conhece no consciente, é o que você conhece no inconsciente. Então, todas aquelas pessoas que falaram em algum momento pra você na vida, não, mas você não vai conseguir, não tenta porque isso é muito difícil, não, imagina, você tá sonhando alto demais, não vai fazer isso, não, mas, nossa, mas isso aí não é pra você. Muito provavelmente, talvez você nem tenha aceitado essas informações conscientemente, mas inconsciente, isso foi plantado na tua cabeça e o teu cérebro entende aquilo como uma zona segura. E vamos pensar, a gente dá um passo diferente daquilo que a gente está dando hoje, que deu até hoje, faz com que o nosso cérebro pense assim, mas até hoje não fez isso? Por que a gente vai fazer agora? Não, a gente está entrando numa zona de perigo, deixa eu te travar. E aí vem aqueles pensamentos, né? Realmente, não vou fazer isso porque não vai dar certo. Não, ninguém vai querer ouvir o que eu tenho para falar. Não, besteira. Não, ninguém se importa, deixa quieto. Porque é o que o teu cérebro está confortável em saber.
Entende? Você vai falar, não, a partir de agora eu sou capaz, eu vou, eu posso, eu consigo. Teu cérebro vai falar, o quê? Tu o quê? Que é isso, gente? Enlouqueceu. Enlouqueceu. Vamos parar essa pessoa que ela tá ficando doida, mas você só tá querendo desbloquear, né, esses seus traumas e sentimentos. E aí, o primeiro passo, eu acredito, pra gente arrancar o galho que a gente tá pousado, é esse, ter consciência, ter o conhecimento de que temos essas sensações quase que ocultas. Nós podemos tornar isso consciente, nós podemos ressignificar isso, né? Entender que sim, nós temos. E aí os pensamentos, né? Pensamento a gente não controla, ele vem vindo. Se você não controlar o que você faz com os pensamentos depois que eles chegam na tua mente, você fica suscetível e vulnerável ao ouvir o que está no teu inconsciente, que são esses teus bloqueios, que são esses teus traumas. Eu vou, sei lá, gente, construir aquele prédio. E aí, se você deixar o teu inconsciente falar, ele vai falar, não, você não vai não. Você não consegue? Tá doido? Desde quando tu acha que tu é capaz de fazer isso? E quando vier esse pensamento, você fala, sim, eu sou capaz. Estar trabalhando sempre no consciente de que, não, eu vou, eu posso, eu quero, eu consigo. E aí, gente, dá muito trabalho. Porque quando a gente começa a querer sair de onde estamos pousados e basicamente sair da nossa zona de conforto, isso gera desgasta, né? Dispõe muita energia, acaba desgastando um pouco a gente. Tem um episódio que eu vou falar sobre a resistência, então vai existir uma resistência tanto sua quanto das pessoas, inclusive à sua volta, dessa sua mudança. E como eu falei, o autoconhecimento, ele é fundamental. Só que o problema é que, na verdade, não é um problema, né? Não é uma solução. Mas demanda muito tempo e energia. E paciência. Por quê? Você vai começar nesse processo, só que você nunca vai sair dele. Porque a partir do momento que você desbloquear o seu primeiro passo, fala assim, não, eu consegui. Olha, eu falei que eu ia conseguir, eu consegui de fato. Então você vai começar a perceber o que era aquele teu medo, o que era aquele teu trauma, o que era que te impedia, e você vai lá e corta o galho. Aí você vai saber que você é capaz de dar um próximo passo, de alcançar um novo objetivo. Só que aí você vai ter que lidar com outras coisas inconscientes, diferente daquilo que você tratou anteriormente naquele outro desafio. Então, por isso que não tem fim. Porque você vai descobrir uma coisa sobre você, passou essa situação, chegou outra, você vai descobrir outra coisa sobre você e você vai curar aquilo e você vai enfrentar aquilo. E assim sucessivamente. Então, não tem fim. Quando a gente entra nessa busca por autoconhecimento, você não sai nunca mais. Porque você vai descobrindo coisas a seu respeito. Você fala, nossa, jurava que eu não tinha nada disso. Mas sim, eu tenho. Então, vamos enfrentar isso. Por quê? Porque eu sei que é possível eu melhorar, eu sair disso, eu ter novas perspectivas. E, nossa, e quando você começa a cortar esses galhos que você tá pousado, quando você tira essa âncora do teu pé que tá te puxando para baixo, você fala, meu, o céu é o limite. Eu vou até o fim para alcançar todos os meus objetivos. E aí, com tempo, com paciência e com muito amor próprio, você vai se acolhendo, se aceitando, se amando o suficiente para você conseguir dar outros novos passos. Então, acho que a reflexão é essa. Vamos parar para pensar aí quais são os galhos, nossos bloqueios aí mentais e emocionais que estão impedindo a gente de dar um próximo passo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.